A paz do Senhor a todas as irmãs, né? Mães, tias, avós, que nos acompanham por meio dos vídeos que nós postamos aqui semanalmente para um momento família, um momento para as mães, tias, né? Semana passada nós não postamos vídeo devido a alguns imprevistos, mas hoje, pela graça e infinita misericórdia do Senhor, nós estamos novamente aqui para fazermos uma reflexão bíblica juntamente com cada uma de vocês. Eu gostaria de convidar vocês para fazermos uma oração juntamente comigo. Para o que você está fazendo aí neste momento e juntamente comigo vamos falar com o Senhor. Para que Deus nos dê uma palavra segundo a necessidade do nosso coração hoje. Senhor, meu Pai, neste momento nós te agradecemos, Pai, por mais uma vez ter essa oportunidade de gravar um vídeo. Pela oportunidade, Senhor, de falar da Tua palavra. Senhor, enche, Senhor, os nossos corações por meio do conhecimento de Ti. Senhor, nos entregue uma palavra segundo a nossa necessidade, segundo o desejo, Senhor, do Seu coração de falar conosco. Senhor, obrigada pelo privilégio, Senhor, de utilizar essas ferramentas. Obrigado pelo privilégio da vida, da salvação. Obrigado pela família, obrigado por cada família que nos acompanha por meio deste vídeo. O Senhor conhece a necessidade de cada um. O Senhor conhece, meu Pai, aquilo que cada um tem passado. Mas que eu sei, Senhor, que o Senhor esteja com eles, guardando, dando graça, suprindo em todas as necessidades. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Minhas queridas e queridos irmãos, eu convido vocês para juntamente comigo abrir a sua Bíblia Sagrada hoje, lá no livro de 3º João, né? No capítulo 1 e no verso 2, que diz assim: Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como vai bem a tua alma. Irmãos, esse versículo bíblico, ele traz muitas reflexões e ele tem assim muito a nos ensinar, a nos inspirar. Aqui, João está escrevendo uma carta para Gaio, né? A quem ele ama e tem grande consideração. E nós percebemos que João, ele tem uma preocupação não somente com a vida física, a saúde física de Gaio, mas também com a alma de Gaio. Existe ainda algumas dúvidas acerca dessa dimensão da nossa existência chamada alma. A alma é a fonte das emoções, é a fonte dos pensamentos e dos sentimentos, e é uma área tão importante quanto o nosso corpo físico. Nós cristãos temos uma grande preocupação em cuidar do nosso corpo físico, né? Ter uma boa alimentação, às vezes fazer uma caminhada, né? Manter assim alguns os critérios higiênicos, né? Com o nosso corpo físico. No entanto, é muito comum entre nós, né, uma falta de preocupação, de assistência a essa área da nossa vida, que é a nossa alma, onde é a fonte das nossas emoções, dos nossos sentimentos, e tudo isso traz, né, prejuízo para a nossa vida. Por muito tempo, dentro das nossas igrejas, houve-se grandes preconceitos em relação à saúde mental, em relação à falta da saúde mental, em relação às doenças emocionais, né? Eram tidas as doenças emocionais como demônio, né? Falta de orar, falta de buscar a Deus. E eu digo a vocês que esse
esse preconceito, não somente na igreja, né, mas de toda uma sociedade, trouxe grande prejuízo. Dentro de uma pesquisa da OMS, né, que é a Organização Nacional de Saúde, Mundial da Saúde, ela traz que algumas pesquisas já desde 2017, 2015, 2018, que em 2020 a depressão seria a segunda causa de maior morte, né, no mundo, né, perdendo apenas para as doenças relacionadas às doenças cardíacas, né? E aí a gente começa a perceber o quanto a falta de conhecimento, o quanto a falta de desprendimento, né, sobre essa área trouxe prejuízos para todos nós. E hoje, dentro dessa passagem que João traz naquele período, com a preocupação com a saúde tanto física como emocional de Gaio, e a gente começa a refletir hoje sobre um assunto muito sério, que é a depressão. Dentro da Bíblia Sagrada, você fazendo uma análise de Gênesis e Apocalipse, você não vê esse termo de forma esclarecida, o termo depressão. É importante que a gente analisar que tanto o DSM como o CID-10, que são os documentos que fundamentam as doenças mentais, elas são muito novo, né? A psicologia em si é muito jovem, né? E naquele período ainda não se tinha esses termos de forma estruturada e divulgada e conhecimento, né? Não existia. No entanto, a gente percebe em vários textos bíblicos sintomas dessa patologia que é a depressão. Nós vemos o salmista Davi dizendo que a sua alma está inclinada e angustiada. Nós vemos vários exemplos quando Ana fala que a sua alma está aflita e angustiada, perde a vontade de se alimentar. Nós vemos outros momentos, por exemplo, como o de Elias, em que ele chega a desejar a morte, né? Do próprio Jesus, quando deseja ficar a sós, né? Porque a sua alma está angustiada. Nós vemos assim sintomas, né? Alguns sintomas isolados. É importante entendermos isso, sintomas isolados dessa patologia que é a depressão. Existem muitos estudos controversos sobre a situação em que ocorreu com Elias, em que muitos pregadores, de forma muito sucinta e reforçadora, diz que Elias estava com depressão. No entanto, existem algumas controvérsias, porque ele tinha passado por um evento muito dramático, né, traumático, né? Um evento muito traumático, e poderia sim ser outro transtorno, que é o transtorno pós-traumático, um transtorno diferente, em que envolve também uma alteração do humor, em que envolve também uma falta de alegria da vida, de desejo da vida, que compõe também aos sintomas da depressão. É importante nós analisarmos que a depressão ela pode ter origem tanto na parte ambiental, como a pessoa que sofre um grande trauma, a pessoa que sofre uma perda, né, um luto, a pessoa que sofre por algum desses impactos emocionais muito pesados, que pode sim originar-se uma depressão. E a depressão, irmãos, é uma doença emocional. É uma doença que pode ser adquirida ou ela pode ser herdada. Quando eu digo herdada, é porque existe sim algumas evidências de que a depressão ela tem uma ligação genética. É muito possível que você encontre avós, filhos, netos que tenham essa patologia. No entanto, também existem números que comprovam que pessoas sem ter nenhum tipo de parente com herdado de ninguém da família, depressão, e que aí também tem enfrentado esse triste e difícil transtorno, essa difícil patologia, que aí é advinda de várias e diversas situações. Uma das que a gente conhece é a questão do luto, a síndrome do ninho vazio, né, quando esses pais perdem
a todos os filhos, né? E aí ele passa por um processo depressivo. E em outras situações, uma experiência muito traumática de abuso, de violência, né? De acidente. Isso tudo pode sim gerar uma depressão. Mas o que eu acho muito importante a gente focar nesse vídeo, o quanto ainda existe um preconceito forte de pessoas jovens dentro da igreja com a depressão. Não tem muito tempo que eu ouvi uma pessoa dizendo assim, remédio para depressão, ela é a Bíblia. Remédio para depressão é orar. Nada de ficar indo para psicólogo, nada disso. O crente tem que buscar tudo, a sua cura na Bíblia, na palavra de Deus, na presença de Deus. E eu vejo aí uma grande falta de conhecimento, porque o que acontece? Se você sofre um dano na coluna, na sua coluna, ou você sofre um acidente, né, quebra um braço, o que você vai fazer? Dificilmente nós cristãos vamos ficar apenas lendo a Bíblia, apenas orando para essa intercorrência que aconteceu no seu corpo físico. Peraí, eu tô com a coluna, eu quebrei a coluna, eu me desconjuntei o braço, quebrei o braço. Você vai ficar inerte em cima de uma cama, pedindo que as pessoas orem e leiam a Bíblia e não vai tomar uma atitude, uma ação quanto a essa situação. Dificilmente. Se você sofreu um acidente, quebrou um braço, né, por mau uso da coluna, teve um problema aí na coluna, você vai procurar o quê? Um especialista naquela área. E qual é, irmã Viviane, um especialista na área, na questão óssea? Um ortopedista. Você vai procurar um ortopedista, o ortopedista vai fazer um acompanhamento farmacológico com você, que é o uso de fármacos, que são os medicamentos, você vai tomar sem vergonha nenhuma, vai tirar aquele remédio perto de qualquer pessoa, vai seguir a orientação, o horário certo, depois de tomar todo o medicamento, de passar por aquele período que fica ali imobilizado, você vai ter que precisar fazer uma fisioterapia, você vai ser encaminhado a esse especialista da área, né, da área motora relacionado a essa parte, você vai fazer uma terapia relacionada à fisioterapia e você não tem vergonha disso. Você fala para qualquer, sim, eu estou melhorando e eu estou fazendo fisioterapia. Eu não estou dizendo aqui que você não vai orar por uma situação assim. É claro que você vai orar. Você vai interceder ao Senhor, pedir ajuda aos irmãos, que você está passando por aquele momento, você está sofrendo aquela doença física. Irmãos, ore por mim, eu quebrei meu braço, eu quebrei minha perna, ou eu estou com muita dor de cabeça, ou eu estou com uma sinusite, ou estou tendo um problema de garganta, mas eu já estou procurando um especialista na área, estou procurando um otorrino, e aí o otorrino me medica, pede para mim que eu faça alguns cuidados, né? Olha, Viviane, você vai ficar menos, você vai fazer a utilização da água. Mas é importante, Viviane, que além dos cuidados, você usa possa seguir um tratamento farmacológico. Então eu vou tomar os remédios, né? Como eu já tomei vários corticoides para isso. Agora, Viviane, você vai ter que fazer, irmã, para sua garganta melhorar, um acompanhamento fonoaudiólogo. Você vai fazer terapias com um fonoaudiólogo. Então você vai lá 2 vezes, 1 vez por semana e faz todo aquele acompanhamento. Ninguém tem vergonha disso. Ninguém se sente constrangido quanto a isso. Agora, se você vê um dos seus irmãos dizendo assim, irmã, eu estou com depressão. Por mais do que a psicologia já tem aí 100 anos, por mais que se falam tanto, por mais que você vê que de fato é algo sério, onde a gente percebe a depressão é o maior causador do suicídio, tá? Dentro da pesquisa sobre o suicídio, há poucos dias eu fiz um artigo sobre suicídio, o maior causador é a depressão. Por quê? Porque advinda de um dos seus sintomas, que é a ideação suicida, o desejo de morte, que a sua vida não tem valia. Então, como a sociedade vê esses números crescendo de forma acelerada, que de
fato é uma doença séria e que precisa ter cuidados, existe ainda pessoas que têm vergonha. Eu conheço uma pessoa que ela montou seu consultório de atendimento psicológico num bairro mais isolado. E o seu consultório, né, onde você faz a sua clínica de atendimento, não tem nome, não tem identificação. E chove de pacientes. Por que chove de pacientes? Porque os pacientes não querem ser identificados como uma pessoa que tem depressão. As pessoas não querem que os seus amigos, que os seus companheiros, que os seus irmãos da igreja, seus colegas de escola, de faculdade, companheiros de trabalho, descubra que ele faz um acompanhamento psicológico. Vocês viram o quanto nós precisamos avançar? A Bíblia diz que por falta de conhecimento o povo perece. Quantas vezes, irmãos, quantas vezes na história se tem conhecimento de pessoas que tinham uma patologia mental séria, uma esquizofrenia, um bipolar, uma pessoa que às vezes tinha um transtorno global de desenvolvimento, que hoje se fala tanto no autismo, e que muito tempos atrás essas pessoas sofriam grandes preconceitos dentro da igreja e ainda era chamado pastores para repreender demônios de uma pessoa autista. Eu conheço situações assim, tive conhecimento. Então eu vejo que nós cristãos, nós precisamos sim ler a palavra de Deus, nós precisamos sim orar, nós precisamos sim, da mesma forma que você, meu irmão, busca cura para um câncer, da mesma forma que você busca uma cura para a sua coluna, para o seu estômago, para a sua gastrite, tá? Para os seus rins, para os seus intestinos. A mesma forma que você busca cura, você também pode buscar cura para a depressão. Claro que sim. Mas não podemos confundir, porque quando você tem uma patologia física, você ora sim, mas você faz a sua parte, faz o uso da medicação, se cuida, né? Confiando em Deus que o tratamento vai dar todo certo e você vai ser curado. Existe sim pesquisas que mostram que a depressão é um transtorno que não tem cura, principalmente quando a depressão ela está na área, né, crônica, na área que é chamada de distimia, onde os nossos neurotransmissores deixam de produzir, né, substâncias que são importantes para o sentimento de satisfação, para o sentimento de alegria, para o sentimento de bem-estar. Então, essas substâncias cerebrais deixam de ser produzidas pelos neurônios, pelos neurotransmissores, e a pessoa ela tem esse humor muito rebaixado. E essa pessoa, a cura somente em Deus, como a AIDS, entende? Mas o que a gente se preocupa, porque por ser uma doença silenciosa, uma doença não palpável, né? Uma doença que você pode mostrar, tá aqui o braço quebrado. Não tá aqui, ó, minha voz, minha garganta. Não é algo assim que as pessoas possam visualizar. É algo que você sente, as pessoas percebem-se por meio do seu comportamento. Porque a depressão, ela é apresentada a nós, os sintomas é demonstrado por meio dos comportamentos, pelo meio dos sentimentos, né? E elas também podem correlacionar, né, sintomas podem sim se tornar sintomas físicos, né? A falta de apetite, a pessoa de repente gera uma anemia, né? E outras coisas mais, pode, né, se somatizar alguns sintomas físicos, né? E eu quero também trazer outra reflexão muito importante, é o seguinte: hoje se fala muito na depressão, existe ainda assim um grande preconceito, mas você, pastor, você é dirigente de oração, você é psicóloga, como assim? Ele não é ser humano? Ele não tem que lidar com as emoções dele e de uma grande gama de pessoas? Você já imaginou a vida de um pastor, de uma dirigente do círculo de oração, porque ela lidar tanto com os seus conflitos, né, com os seus conflitos,
além de tudo, com a sua própria história de perdas, de traumas, de dificuldades, ainda tem que lidar com toda essa gama de dificuldade das outras pessoas. Porque as pessoas vêm até assim, uma autoridade espiritual para pedir um conselho, para realmente abrir o coração e falar um pouco, porque é mais interessante do que conversar com um psicólogo. Muitos pensam assim, né? Ah, não, eu não tenho coragem de ir no psicólogo. Como assim eu vou pro psicólogo? Eu não vou. Eu falo no meu trabalho, eu preciso sim ir pro psicólogo, né? Eu já iniciei os atendimentos clínicos, eu preciso absorver problemas muito sérios das pessoas e eu preciso cuidar de mim para que os problemas das pessoas eu saiba lidar de que eles não são os meus, né? Então, esse preconceito, né, é muito sério e eu penso que é um dos grandes propulsor do suicídio, porque a família tá ali, não quer fazer nada, é um preguiçoso, a pessoa é um dos grandes sintomas, a pessoa não quer fazer nada, não tem ânimo para fazer uma atividade, essa pessoa não tá nem aí, essa pessoa falta de oração, esse menino tá puro demônio e tal. E aí quando percebe, essa pessoa cometeu suicídio, né? Porque a família, as pessoas que precisam desse apoio, porque o que é muito importante dentro das doenças mentais, né, dos transtornos emocionais, é que a família ela pode ser alvo de ajuda, como ela pode ser alvo de mais sofrimento, né? Um filho ele pode vir te ajudar, os pais, olha pai, eu estou aqui, eu vou te levar a um psicólogo, eu vou orar com você, eu vou te levar a um psiquiatra, né? Por que, Viviane? Psiquiatra, sim. O psicólogo ele vai fazer acompanhamentos terapêuticos, onde você vai levar a você compreender as causas, a superar de forma pelo meio da fala, as causas, fatores que às vezes estão lá no inconsciente. No entanto, o uso farmacológico, né, do remédio, né? Ai, Viviane, mas o remédio faz muito mal. Sim, todos os remédios fazem mal, meus queridos irmãos. E não é só um remédio psiquiátrico que faz mal. Sim, a dipirona faz mal, o Dorflex faz mal. Tem pessoas que falam assim, eu não tomo remédio psiquiátrico, mas todas as noites eu tomo um Dorflexzinho para relaxar o meu corpo e eu conseguir dormir. O que é isso, minha querida? Você não está fazendo uso de um medicamento para, de fato, dormir, porque você está aí tentando apertar uma bola de neve, e essa bola de neve uma hora pode estourar, mas você está fazendo uso de medicamento para dormir, que vai te dar um relaxamento muscular, e você vai dormir. Um analgésico exige sim. Muitas pessoas que não procuram um psiquiatra para cuidar da sua saúde, né, que não está bem, porém faz o uso constante de analgésico para dormir, para aliviar e tal. Isso aí uma hora vai criar um problema. O que é? Muitas pessoas têm um grande preconceito com medicamento? Sim. Tem que ter? Sim. Quando eu tive a oportunidade de estudar um semestre sobre farmacologia, eu fiquei assustada, até com aquela dipironinha que a gente toma. Mas o que acontece? O remédio, para ele se tornar um remédio para resolver os sintomas ou um veneno para te matar, o que difere essas duas situações é a dosagem. Entendeu? Então, a alta dosagem de um remédio, porque tudo é droga, tá? Até aquela dipironinha, ela é droga. Então, o que vai mudar, diferenciar um medicamento para outro medicamento, é justamente a dosagem. Eu gosto muito de um testemunho que o Silas Malafaia conta, que quando ele passou por um período muito difícil na vida dele, um período muito forte de estresse, e que ele começou a sentir os sintomas da depressão, porque assim, existe uma gama de sintomas que eu quero passar pra vocês, e existe um período, porque você acordar hoje e falar, ai, eu tô tão triste, eu tô tão desanimado, tô com vontade de fazer nada, tô com depressão. Não é assim, irmãos. Os sintomas precisam persistir no mínimo 2 semanas, né? Aí sim você vai se enquadrando. Ninguém recebe um diagnóstico de depressão sem ele conseguir estar adaptado dentro de critérios, né? Então quais são os sintomas? Baixa energia, né? Não tem energia para fazer nada. Baixo apetite ou excesso de apetite. Então o que acontece?
Ah, e a fulana tá doentinha sim, porque ela tá bem magrinha. Ah, a fulaninha não tá doente, porque ela tá obesa. Olha só, a depressão ela pode vir ao inverso. Ou ela te dá um alto, né, excesso de alimentação, fome, falta de sono. Não, realmente a fulana tá doente. Ela não tá dormindo nada. Ah, a fulana tá doente nada, ela dorme o dia inteiro. Não. Tanto pode apresentar na pessoa a falta de sono, como também pode apresentar na pessoa o grande sonolência, dormir o dia inteiro, a noite inteira, o dia inteiro e tudo isso aí. Sentimento de desespero, tristeza persistente, a gente está falando agora de sintomas mais ligados ao humor, falta de interesse, de prazer por fazer qualquer atividade que antes essa pessoa realizava com alegria, humor deprimido, diminuição acentuada do interesse por quase qualquer coisa, não tem interesse para nada, explosões de raiva, falta de concentração, fadiga. O que é muito interessante é o seguinte: se sente inútil, pensamento de suicídio, problemas psicomotores, nem sempre às vezes fica só dormindo, tem pessoas que ficam muito agitadas. Isso acontece muito dentro da depressão infantil, tá? Já fiz algumas pesquisas sobre a depressão infantil, então às vezes aquela criança muito agressiva, muito elétrica, ela pode sim estar com depressão. Então assim, o que é interessante? 2 sintomas eles têm que ser obrigatórios para fechar um diagnóstico de depressão, que é o humor deprimido e a perda de prazer para qualquer atividade. Então, isso tem que estar presente. No entanto, dentro de todos esses sintomas que eu falei, é preciso que a pessoa tenha no mínimo 2 semanas com esses sintomas e pelo menos 5 sintomas, né? Ah, tô triste, mas não tenho mais nenhum sintoma. Você tá com depressão. Ah, tô desanimado, me sentindo assim. Não, você não tá. Para você estar, você tem que ter, dentro todos esses sintomas, você tem que ter pelo menos 5 por 2 semanas. Outra coisa também, a pessoa, mas eu não tenho todos esses, mas não precisa ter todos, porque cada um, nós somos diferentes, cada um de nós somos diferentes, então às vezes você tem 5, 6, 7, mas não tem todos, né? E aí o que eu comecei a falar e não comentei, eu achei muito interessante o testemunho que o pastor Silas Malafaia fala sobre depressão. Ele traz que ele estava, né, ficou mal, começou mesmo a entrar num processo patológico, né, da depressão, porque essa tristeza que você sente em casa, um dia ou outro, amanhã você tá bem, isso não é patologia. Patologia é doença. Só é classificado como um transtorno quando isso traz prejuízo, sofrimento para a sua vida. Prejuízo, essa pessoa não está conseguindo trabalhar, essa pessoa não consegue se relacionar, essa pessoa não consegue estudar, essa pessoa não consegue, né, trazer um sofrimento, um prejuízo para ela. E ele disse que quando ele foi ao psiquiatra, os irmãos viam ele no consultório do psiquiatra, na sala ali de espera, na recepção. Como assim, pastor? Olha que preconceito! E é por isso que nós vemos tantos pastores cometendo suicídio, né? É muito sério, muito perigoso, porque essas pessoas, elas não recebem aí um conforto, uma compreensão de que ela também é um ser humano, que ela também tem 2 braços, 2 pernas, né? Um nariz, uma boca, 2 olhos, mas que também tem uma vida emocional que precisa ser cuidado. E aí, quem já passou por algum transtorno psiquiátrico sabe o quanto é difícil lidar com a própria patologia e com os preconceitos e as faltas de compreensão da família, das pessoas que nos cercam. Então, se você tem a oportunidade de estar com uma pessoa assim, compreende ela, tá? Você orienta que ela busque ajuda. Sim, você é crente. Sim, crente também fica doente. Sim, você vai continuar orando. Mas sim, você vai tomar uma atitude. Na Bíblia nós conhecemos inúmeras. Vai ser o tema da nossa próxima reflexão, para o nosso vídeo não ficar longo, né? Não ficar aquele vídeo muito longo. O nosso próximo tema que nós iremos conversar é sobre a atitude que nós precisamos tomar. Tantos milagres que Deus fez, tantas coisas lindas que Jesus faz em nossa vida, mas nós precisamos ter atitude. Então, se você vê que você está com alguns sintomas de depressão, que você está precisando de ajuda, você vai orar sim, mas você vai buscar um psiquiatra, porque só ele pode te passar uma medicação, você vai fazer terapia,
né, com um psicólogo cristão de preferência, e você vai sim, né, Jesus vai te ajudar e você vai se libertar disso. Eu creio em nome de Jesus. Igual eu creio que o câncer pode ser curado, igual eu creio que a AIDS pode ser curada, né? Você crê, eu também creio. Nós cremos um Deus do impossível, tá? O fato de nós buscarmos ajuda medicamentosa, né, ou então acompanhamentos especializados por meio de terapias, o fato de dizer isso não significa que nós não cremos em Deus, que a nossa fé é muito pequena, que nós estamos apostasiando da nossa fé. Não tem nada a ver. Nós temos que ter sabedoria, entendimento para servir ao Senhor de forma racional, compreendendo, entendendo a vida e as coisas que acontecem. Eu espero do fundo do meu coração que vocês que estão me acompanhando nesse vídeo possam, assim, se ainda existe um preconceito, se ainda existe uma resistência, essa pessoa que está em depressão, ela não é inferior a você, ela não é uma fraca, não.